Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhor Adriano. Boa tarde. Obrigado por estar aqui, elucidando os fatos. O senhor não está aqui, como investigado, está aqui como testemunha. De fato, é importante o seu testemunho, afinal de contas, o senhor estava no meio de um atentado, de uma quebradeira, de uma baderna, e é importante a fala aqui do senhor para poder esclarecer alguns fatos. A senadora Elisiane Gama, ela perguntou ao senhor se o senhor era filiado ao partido do PT, o senhor disse não, claramente, como uma tentativa de te afastar da esquerda, mas pelas suas curtidas do perfil principal, que o senhor tem o direito de fazer, não é nenhum crime, há uma clara ala ideológica, e não é nenhum crime de fato ser de esquerda. Mas é importante elucidar esses fatos aqui pelo contexto que nós estamos. Então, o senhor ali, inclusive, já solicitou fotos, já cedeu fotos para o MST, para o então vice-presidente Alckmin, curtidas ali ao então filho do atual presidente da República. Enfim, é somente para elucidar, por não fazer uma tentativa de te afastar de um espectro político. Mas, enfim, é só para deixar claro isso daqui. Eu gostaria, senhor Adriano, que o senhor, por gentileza, respondesse como foi o trajeto, desde que você chegou até o momento onde você tirou aquelas fotos que foram mostradas aqui nos vídeos, até o momento da sua saída. Por gentileza. Como eu disse, eu estacionei ali no Ministério da Justiça, atravessei ali entre o Ministério da Justiça e o Ministério aquele primeiro ministério, e desci a esplanada. O bloqueio ali próximo ao Congresso Nacional aqui já estava, as pessoas já tinham entrado no Congresso. E de cima da rampa eu vi que as pessoas que estavam entrando tinham entrado ali no Palácio do Planalto. Foi quando eu desci, porque estava tendo um embate ali entre a polícia e eles, ali em frente ao Palácio do Planalto, próximo ao sinal. E eu fui para a rampa porque a rampa ficava numa área lateral da linha, Uhum. Quando tem um tiro, aquela ação de manifestação, aí eu fiquei na rampa, foi nesse momento. Durante todo esse trajeto, o senhor sofreu alguma hostilização por parte daquelas pessoas? Sim. Mas e ainda assim, como o senhor conseguiu chegar até esse momento para poder tirar essas fotos? Excelência, nós somos treinados pela Reuters. E dentro desse treinamento existe posições e comportamento para que possamos nos desvencilhar de certo tipo de agressão. É que o senhor disse que o senhor estava sentindo um atentado com a sua própria vida, nas suas palavras, correto? Alguns lugares... Em alguns lugares, sim. O senhor, inclusive, chegou a mencionar na resposta do deputado federal Eduardo Bolsonaro de que havia uma pessoa com um taser. Sim. Correto? Aquela... Sim, um taser. Em qual local foi isso? O senhor sabe descrever pra gente? Foi ali no 2º andar do Palácio do Planalto. Há câmeras nesse andar, correto? Não sei. O senhor me lembra mais ou menos o tempo, o horário que foi isso? Foi depois disso, não sei... Foi depois das fotos, então? Foi. Tá, é válido a gente verificar, claro que o senhor está como testemunho, porque é uma pessoa, o senhor disse, inclusive, se esquivou, para poder fugir dela, porque ela estava tentando. É importante a gente, iremos verificar essas suas falas. O senhor disse que essas pessoas, eles pediram para o senhor deletar as fotos, correto? Sim, senhor. O senhor, ele se deu satisfeito após o senhor deletar algumas fotos somente? Sim. Porque eu vi que uma das fotos, a principal... Só um minutinho, por gentileza. Eu vi que o senhor foi publicado, pela Reuters, a foto principal, que está aquela pessoa ali chutando, ele inclusive espera o senhor. O que gera nas pessoas, eu quero deixar isso aqui claro, quando veem essa filmagem, senhor Adriano, é que essa pessoa que até então estava dando um golpe de Estado, eu acredito que ninguém pararia para poder... cometer um ato criminoso, ainda mais ser registrado dessa forma. Então, o que gera estranheza é essa espera deste homem, que estava quebrando ali patrimônio público, para te aguardar, para poder fazer isso e tirar a foto dele, e depois esse mesmo homem pedir para poder deletar essa foto. Então, o senhor não acha, assim, um pouco contraditório? Porque é isso que as pessoas não estão entendendo, de que o mesmo homem que esperou para poder tirar a foto, para que ele mesmo depois peça ao senhor para poder deletá-lo. É isso ainda que eu, particularmente, não consegui entender. Excelência, eu estava num canto ali da próxima entrada do acesso ao gabinete, ali daquele corredor, e eu fiquei de uma maneira discreta ali. Inclusive, quando eles chegam naquele primeiro momento, eles não me veem.
Quando eles não me veem, ele para e olha para os colegas dele ali, para as pessoas que estavam com ele. Porque nesse momento o senhor sentiu que o senhor poderia ser hostilizado, correto? Não, porque a gente trabalha dessa maneira mais discreta. Sim, mas na sua fala, né, o senhor disse que o senhor é hostilizado, ficou óbvio para poder tirar as fotos, mas o senhor depois retorna para poder tirar as fotos. Assim, uma pessoa que está, óbvio, o senhor disse que o senhor foi treinado, é claro, né? Mas uma pessoa que está sentindo um atentado ali à sua vida, obviamente está tentando ali fazer o seu trabalho, eu quero juntar isso só com a narrativa que está sendo colocada aqui pela esquerda, de que em um momento onde pessoas ali estão tentando dar um golpe de Estado, elas estão se preocupando com isso. É só isso que eu quero compreender. De que como este homem que aguardou o senhor para tirar foto, depois esse mesmo homem preocupa, pede para poder o senhor deletar essa foto e o agradece como se em um determinado momento eram bolsonaristas, terroristas, agressores de jornalistas, e no mesmo momento ele muda o seu espectro, né, ele muda o seu clima e fala: valeu, parceirão, tamo junto aí, obrigado por ter deletado a foto, pode continuar seu trabalho. Eu só quero dizer o seguinte, talvez o senhor esteja até correto nas suas respostas. Eu só estou querendo deixar claro que a narrativa que a esquerda está tentando utilizar, ela é falsa até mesmo por conta disso. Nós vimos aqui a própria Elisiane Gama mostrando vídeos anteriores do então presidente Bolsonaro atacando terroristas, atacando jornalistas, como se isso fosse um precedente de tudo que aconteceu ali com você, sendo que você saiu ileso. O senhor sofreu alguma agressão durante todo o tempo que o senhor estava ali? Agressão física? Agressão física. Física, não. Não, nenhuma agressão física. Tá bem. Era só isso que, nesse momento, eu gostaria de perguntar. Agora, eu quero elucidar aqui algumas coisas, esclarecer algumas coisas. Quando foi dito aqui a respeito de outros demais jornalistas, senhor Adriano, o senhor tem uma vasta experiência, né? O senhor tem mais de 20 anos aí como jornalista. Quando outros deputados, senadores disseram que a respeito de outros jornalistas que foram perseguidos, como, por exemplo, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o próprio Terça Livre, houve risadas, sabe, de deboche, como se essas pessoas não são jornalistas. Sendo que essas pessoas aqui, como Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, tiveram cancelados seus passaportes. O Terça Livre, por exemplo, foi fechado e eu duvido alguém aqui falar o porquê. O Alan dos Santos, por exemplo, tem um mandado de prisão, houve busca e apreensão no Terça Livre sem encontrar absolutamente nada. E boa parte desta imprensa está aqui, inclusive, como, né, te prestando um apoio, não acho nenhum erro nisso, mas te prestando um certo apoio. Eu vejo que é bom parar esse momento aqui para poder refletir o papel desta mídia, que ao mesmo tempo que está pedindo por liberdade de imprensa, e muitos cito eles aqui, que estão indignados por o senhor estar aqui como uma mera testemunha dos fatos, não se indignam quando, por exemplo, o Paulo Pimenta, ministro do Lula, ele debocha em uma pergunta para Raquel Landim, dizendo: você é formada em jornalismo? E não há nenhuma nota a respeito disso. Não se indignam quando Délis Ortiz, é agredida fisicamente em uma vinda de um ditador para aqui, onde no país dele não há liberdade de imprensa. Então, o que de fato essa liberdade de imprensa busca? Uma liberdade para poder defender algo que eles defendem somente, e aquilo que é o contraditório não pode existir mais na imprensa. Porque quando é um pessoal de direita, é extremista, bolsonarista, terrorista, como estão tentando colocar aqui nas pessoas barneneiras que cometeram crimes. Agora, quando é um ditador que vem até aqui, senhor Adriano, tratam ele como quase que um democrata. A liberdade de imprensa, por exemplo, em Cuba, com o seu ditador Miguel, não há. E ainda assim você vê a própria imprensa cavando o seu próprio buraco. Eu digo hoje para a imprensa brasileira de que é incrível a parcialidade disso tudo. E até mesmo para poder esclarecer os fatos aqui, e o senhor perceba que eu não fiz nenhum ataque ao senhor ou à imprensa, e nunca o fiz, a não ser deixar bem claro que há posicionamentos parciais na imprensa. E isso precisa ser feito. O senhor é um profissional, assim como os outros demais profissionais que estão aqui. Eu entendo que o senhor estava ali tirando fotos, por mais que seja um ato criminoso, estava tirando fotos, mas existem perguntas, existem questionamentos que precisam ser elucidados, e por isso que nós estamos aqui para poder fazer isso. Agora, eu pego esse momento tão importante que o Brasil está vendo, que as pessoas estão, sabe, com os ouvidos atentos, para poder deixar isso claro. A imprensa não pode ser conivente, ou coautor, ou cúmplice
da ditadura, seja de liberdade de expressão, de imprensa que está acontecendo. Caso contrário, isso também um dia virá para vocês também. Estou satisfeito. Obrigado, presidente.